Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre o fato de ficarmos chateados. Às vezes a gente fica chateado mesmo o nosso macro estando bem. O que seria o nosso macro? Na vida nós temos as necessidades básicas, né? Que é comida, saúde, segurança. Aí vem a nossa família, né? O fato delas estar bem. Então eu considero isso um macro, né? É o básico e o que é realmente necessário para nós, né? Comida, teto, família, saúde, estar bem alimentado, né? Essas coisas. Eu acho que pelo menos uma vez na vida, todo mundo vai ter um dia em que o macro está bem, mas que mesmo assim nós estamos chateados, a gente está desanimado. E eu chamo isso de micro coisas, né? Porque tem micro coisas na nossa vida que a gente quer conquistar, que a gente quer realizar, que elas não são a coisa mais importante, assim, sabe? Não é como se a gente estivesse doente, ou se a gente não tivesse o que comer, ou onde morar, não é isso. Mas que são micro coisas que afetam a gente, sabe? Afetam a nossa confiança, afetam o nosso humor, a nossa maneira de estar. E isso, às vezes, causa culpa na gente, porque assim, o nosso macro tá bem, mas as nossas micro coisas não estão bem, e aí a gente se afeta, mas a gente sabe que são micro, sabe? A gente fica com culpa porque o macro tá bem e mesmo assim eu tô chateada porque eu sou ingrata, porque eu não tô olhando o que tá bem, e aí fico chateada com as micros e essa chateação, né, esse abatimento causa culpa, aí a gente fica pior ainda. Então, a gente vai acumulando pensamentos ruins e sentimentos ruins dentro da gente. E assim, no fundo, a gente até sabe, assim, na nossa consciência, né? Nosso subconsciente entende que são micro coisas, mas ninguém é forte o tempo todo, sabe? Ninguém é forte o tempo todo. Uma hora você vai ficar abatido, uma hora a gente se sente mal, a gente se sente chateado, a gente se sente perdido, se sente frustrado. Quando o nosso macro é atingido, né? Quando alguém que a gente ama tá doente, ou quando nós mesmos estamos doentes, ou quando a gente é demitido, ou quando a gente não sabe como vai ser amanhã, aí é que a gente vai acumulando mais coisas ruins ainda dentro da gente, que a gente vai ficando pior, sabe? E, pasmem, não resolve nada. A gente não fica melhor, não vai mudar a situação que a gente está vivendo, não vai melhorar a situação que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir pensar claramente para tentar resolver o que precisa ser resolvido. Não adianta de nada, sabe? A gente está gastando a nossa energia, ou então a gente está perdendo tempo onde a gente poderia estar tentando resolver alguma coisa, né? Com sentimentos e com pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum, que não nos vão fazer mudar a situação, nem resolver nada. E eu vou dar um exemplo pra vocês dessa semana que passou, né? Que foi a segunda semana de fevereiro. Foi uma semana que eu fiquei muito frustrada, porque eu tava abatida e eu não consegui fazer nada do que eu precisava fazer. A semana passou assim e eu não consegui produzir o que eu precisava. Eu só postei um vídeo, eu não fui pra igreja, eu só fui pra igreja uma vez e já foi no domingo, já foi no começo da outra semana. E eu não consegui fazer as coisas que eu precisava e eu fiquei frustrada e foi me dando um abatimento, sabe? Como se... Eu fiquei sentindo assim, como se, ai, nossa, o meu fervor passou, a minha empolgação passou e tá dando lugar a uma frieza espiritual. Aí eu fiquei com medo. Aí eu fiquei preocupada, né? Porque pode ter sido que esse alerta possa ter sido obra do Espírito Santo, né? Que ele habita em nós. Olha só, isso muda tudo. E aí, eu fui refletir sobre o que eu tava fazendo. Porque, assim, eu tinha muita coisa pra fazer. Tinha muita coisa pra fazer. Não consegui fazer. E fiquei frustrada com aquilo. Mas o fato de não ter feito e de ter ficado frustrada porque não tinha feito, não mudou a situação. Não me fez ir lá e fazer o que precisava, sabe? Então, eu acho que nessas horas a gente precisa refletir qual é o nosso propósito. A gente olha para o nosso propósito quando a gente consegue ver
e lembrar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer, que a gente está vivendo de maneira intencional para realizar aquele propósito. Aí você pode pensar, mas eu não tenho propósito, mas eu não sei o que eu quero, mas eu sinto que nesse momento nada faz sentido e eu não consigo ver, eu não consigo achar um objetivo para seguir em frente, eu não consigo saber o meu propósito. Todos nós temos um macro propósito, todos nós fomos criados para alguma coisa. Na verdade, nós fomos criados para várias coisas, mas nós temos um propósito maior, um propósito macro, um propósito que é infalível, que toda a humanidade foi criada para isso, que é glorificar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus e nós devemos viver para a glória dele. É claro que provavelmente todos nós temos os nossos micropropósitos, as coisas que a gente quer ter na vida, que a gente quer realizar, que a gente quer fazer, as pessoas que nós queremos nos tornar, sabe? Então, assim, nós podemos ter todos esses micropropósitos e pode ser que Deus nos abençoe com saúde, com oportunidade, para que a gente consiga realizar eles. Mas o nosso propósito macro sempre vai ser glorificar a Deus. E todos os nossos micropropósitos devem estar alinhados com o propósito macro, né? Os nossos propósitos, eles devem estar alinhados com o propósito de Deus. Assim, mesmo que a gente não tenha descobrido os nossos micros, né? A gente ainda não saiba direito o que a gente quer, ou que a gente não consiga ver um objetivo claro na nossa vida, tudo isso é micro. Todos os nossos propósitos, eles são micros. Nós nascemos com um macro que é a glória de Deus. E analisando o macro e vivendo para realizar esse macro propósito da nossa vida, pode ser que a gente tenha uma facilidade maior de ver os micros. Por exemplo, a gente pode pensar em Ana, a mãe de Samuel, que ela queria muito ser mãe, ela queria muito e orou e ficava chateada, né, às vezes com a outra esposa do marido dela, que tinha filhos e que ficava zombando dela. Mas qual era o propósito de Ana? Ela queria ser mãe, esse era o micro. Mas quando ela foi orar a Deus, o que ela disse? Senhor, me dê Gente, vou falar com as minhas palavras. Me dê a bênção de ser mãe para que eu dedique o meu filho ao Senhor, que foi Samuel. E Deus deu. Porque o propósito de Ana estava alinhado com o propósito de Deus. Ela não queria o filho para ela, para a glória dela, para melhorar a vida dela, para que a outra parasse de zombar dela. Ela queria um filho para dedicá-lo ao Senhor. Sim, a gente pode ter os nossos micros propósitos, mas a gente precisa analisar se eles estão alinhados com o nosso macro propósito, que é o de glorificar a Deus. Se a gente ainda não descobriu os nossos micros, a gente deve olhar e deslumbrar o macro e saber se as nossas escolhas do dia, as nossas atitudes estão sendo intencionais para realizar isso. Isso tanto para o nosso macro como para o nosso micro propósito. Por exemplo, eu quero terminar um trabalho, ou eu quero fazer, ou eu preciso, resolver alguma coisa no banco. As minhas atitudes durante o dia estão sendo intencionais para resolver aquele problema, para terminar aquele trabalho, para fazer o que precisa ser feito. A minha vida está sendo intencional para realizar aquilo que eu quero e que eu preciso. A gente pode refletir sobre isso. Aos nossos objetivos, aos nossos propósitos, a gente precisa frisar essa questão do intencional, porque se a gente deixar apenas a vida levar a gente, né, deixar a vida nos levar, ela vai nos levar para longe de Cristo, e segundo, o nosso cérebro, ele quer fazer o que é mais confortável pra gente, e o mais confortável pra gente é fazer nada, é tipo descansar, e não é se sacrificar ou se expor a atividades que vão tirar muita energia da gente. O nosso cérebro, ele não quer isso. O nosso cérebro, ele quer poupar o nosso esforço. Aí vai a questão do ser intencional para que a gente consiga criar hábitos. E aí o nosso cérebro, ele vai se habituar àquelas atividades que a gente precisa fazer. E com o tempo vai ficando mais fácil conseguir realizar elas. E a gente precisa estar a cada dia tentando nos encher cada vez mais de Deus, porque a nossa natureza é ir contra o Senhor, é
realizar os nossos desejos, que são contra a santidade que Deus nos busca, que é para a nossa glória, que é para satisfazer as nossas vontades e não o propósito de Deus. A nossa natureza é ir contra o Senhor, porque nós temos uma natureza pecaminosa e degenerada. Então, nós precisamos viver de maneira intencional para buscarmos nos encher cada vez mais de Deus, para buscar a santidade que Ele pede de nós. Vocês podem perguntar, Vitória, mas como é que você pode dizer que esse é o meu propósito de vida? Gente, quem diz o nosso propósito foi aquele que nos criou. Então, vamos ver quem foi que nos criou. Em Salmos 139, 13, 15 e 16, diz o seguinte: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Foi Deus que nos formou, foi Deus que nos criou e para a glória dele. Em Isaías 43, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 21, diz o seguinte: Todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz, povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Aí em Efésios 1 e 12, o fim de sermos para o louvor da sua glória. E em 1 Pedro 1 e 7, que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, nós fomos criados para a glória de Deus. Não existe nada mais importante que isso, não existe nada mais crucial do que viver para a sua glória. É claro que nós temos as outras coisas que nós queremos e que às vezes quando a gente não consegue, a gente se afeta, se frustra, mas não é o mais importante. A gente deve ter firmado no nosso coração e na nossa mente que a nossa vida é para glorificar a Deus. Todo o resto é micro. Pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, a gente também consegue alcançar os micros, contanto que a gente viva de maneira intencional para conquistá-los, né? Voltando lá para o começo do vídeo, né? É a questão de o que fazer quando nós estamos chateados, né? Em Tiago, Deus diz o seguinte: Aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Quando nós estamos chateados e nós conseguimos olhar para o nosso macro, que é Deus, a gente encontra em Deus não só propósito, mas consolo. Com Deus, com o propósito de glorificá-lo, quando a gente olha para cima, que a gente olha para Ele, a gente encontra todas as suas promessas, que não são pouca coisa. As promessas de Deus para a vida daqueles que creem nele não é pouca coisa, é consolo. Ele diz que nos tirará do laço do passarinheiro. Ele diz que a gente não precisa temer porque ele está conosco. Os anjos dele estão nos guardando. Então, assim, o amor dele, nada nem ninguém vai conseguir nos separar. Então, todas as promessas de Deus e todo o consolo que a gente consegue encontrar nele nos faz melhorar, porque é impossível você crer em Deus, você olhar para tudo que Ele promete, olhar para a esperança perfeita que nós temos e a gente não sentir consolo e alívio e esperança. A esperança dele é o que nos ajuda todos os dias. Nós ficamos chateados sim, mas quando nós lembramos que nós somos escolhidos, tudo melhora. A gente consegue ver que todo o resto é micro, né? O macro é o nosso Deus e a nossa esperança. A gente deve sempre lembrar que a graça de Deus nos basta. E quando a gente consegue lembrar de tudo isso, a gente consegue pensar claramente para ir resolvendo os nossos micros de passo a passo, de pouquinho em pouquinho. E, gente, assim, acontece tanta coisa na vida da gente, é cada surpresa que, assim, é rir pra não chorar, entendeu? Mas aí a gente olha pra Deus, tem uma música muito boa, que é Look Up Child,
que fala que quando tá tudo escuro e quando eu não consigo enxergar a luz, o que a gente precisa fazer é olhar para cima, é olhar para Deus, sabe? Um Deus que nos ajuda e que nos cuida e que vai dar tudo certo, né? Porque aqui tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos ficar bem porque nós temos a graça de Deus e ela nos basta, ela nos é suficiente. Nunca ache que nós não temos propósito. Todos nós temos propósito, todos nós temos as nossas pequenas vitórias e as nossas pequenas lutas. A gente não deve achar que a vida de ninguém tá melhor, que a vida de ninguém é perfeita ou desejar a vida de outra pessoa. Nós temos as nossas pequenas batalhas, mas nós teremos as nossas pequenas vitórias, contanto que a gente sempre consiga olhar para cima, que a gente sempre consiga olhar para Deus, porque ao final de tudo tem a eternidade. E quando nós cremos e colocamos a nossa força, a nossa vida nas mãos dele, nós vamos reinar com ele. No final, né? No final, tudo vai dar certo, gente. Quando se é crente, quando se crê em Deus, né, no seu evangelho, e se vive para realizar o nosso macro propósito, tudo vai dar certo. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente tenha cada vez mais força para seguir em frente, né, que a gente não se deixe abater pelos nossos micromotivos, que a gente consiga sempre olhar para cima na hora da dificuldade, na hora do abatimento, na hora da tristeza, né? Eu espero que vocês compartilhem o vídeo para que os amigos de vocês consigam se lembrar do macro propósito deles também. E, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima!